No vasto panorama da representação artística religiosa, as figuras bíblicas foram retratadas de diversas maneiras ao longo da história. Uma das características menos exploradas foi a representação de figuras bíblicas com pele escura. Este fenômeno não é exclusivo de uma região ou cultura, mas está disperso por todo o mundo. A pele escura nas representações bíblicas oferece uma perspectiva única, que desafia as convenções estéticas comumente associadas a essas figuras. A Rússia, um país conhecido por sua rica história cultural e religiosa, emergiu como um ponto focal interessante na exploração dessas representações. Embora frequentemente associada a imagens de ícones ortodoxos com figuras de pele clara, a Rússia tem uma tradição menos conhecida de representações bíblicas que mostram figuras com pele escura. Esta descoberta pode ser surpreendente para muitos, pois desafia as percepções enraizadas sobre a aparência física de personagens bíblicos como Jesus Cristo e a Virgem Maria. A revelação de ícones bíblicos com figuras de pele escura na Rússia abre uma janela fascinante para a diversidade de interpretações dentro da iconografia religiosa. Essas representações não apenas desafiam as convenções estéticas, mas também convidam a uma reflexão mais profunda sobre a universalidade das mensagens bíblicas e a diversidade humana. Em um país como a Rússia, onde a ortodoxia cristã exerceu uma influência significativa na sociedade e na cultura, a presença dessas representações desafia as normas estabelecidas e promove uma abertura para novas interpretações e perspectivas. Jesus Cristo, uma figura que transcende culturas e fronteiras, é indubitavelmente uma das mais reconhecidas a nível mundial. Atualmente, sua influência é palpável em todos os cantos do planeta, e sua imagem foi objeto de representações ao longo da história. Em Marcos, capítulo 4, versículo 22, nos é dito: "Porque não há nada oculto que não haja de ser manifestado, nem escondido que não haja de ser descoberto." Esta citação bíblica ressoa com a ideia de que a verdade, em última análise, será revelada. Nas culturas ocidentais, a representação tradicional de Jesus Cristo tem sido a de um homem com barba, tez clara, cabelo longo e ondulado e olhos azuis. No entanto, é interessante notar que a Bíblia carece de detalhes físicos específicos sobre Jesus. Isso levou a uma ampla interpretação e representação visual ao longo dos séculos, moldada em grande medida pela cultura e pelas sensibilidades estéticas do Ocidente. A importância e a influência global de Jesus Cristo como figura religiosa são inegáveis. Sua mensagem de amor, compaixão e redenção ressoou ao longo dos séculos, alcançando pessoas de todas as raças, etnias e credos. No entanto, ao contrastar a representação tradicional de Jesus com possíveis características físicas, baseadas em evidências históricas e arqueológicas, encontramos uma lacuna notável. As representações ocidentais podem não refletir com precisão a aparência real de Jesus em seu contexto histórico e cultural. Isso nos leva a questionar como nossas percepções visuais de Jesus foram influenciadas e moldadas pela tradição e pela cultura ocidental ao longo dos séculos. É importante refletir sobre como nossas representações de Jesus Cristo podem estar influenciadas por fatores culturais e sociais e como podemos buscar uma compreensão mais profunda e autêntica de sua pessoa e sua mensagem. A figura de Jesus continua sendo objeto de estudo e contemplação. À medida que exploramos novas evidências e perspectivas, podemos enriquecer nossa compreensão de seu legado e seu significado no mundo moderno. Nosso conhecimento sobre ele deriva principalmente dos evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses relatos, escritos por testemunhas oculares e seguidores de Jesus, fornecem um quadro crucial para entender sua vida, ensinamentos e legado. No entanto, é importante ter em mente que esses textos foram escritos décadas após os eventos que descrevem, o que levanta questões sobre sua precisão histórica. Jesus nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, uma pequena cidade na região da Galileia durante o primeiro século. Esse contexto geográfico e cultural é fundamental para entender sua vida e ministério. A Galileia era uma região diversificada e multicultural, influenciada por diversas correntes religiosas e políticas da época. A falta de detalhes físicos específicos sobre Jesus na Bíblia é notável.
Embora algumas características gerais sejam mencionadas, como sua origem judaica e sua descendência de Davi, não há uma descrição detalhada de sua aparência física, em contraste com outros personagens bíblicos cuja aparência é descrita mais detalhadamente no Antigo Testamento. A imagem de Jesus é notavelmente vaga. Por exemplo, Saul é descrito como mais alto do que qualquer homem, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, enquanto David é descrito como loiro, de olhos bonitos e boa aparência, 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Essas descrições fornecem uma imagem mais vívida desses personagens em comparação com a falta de detalhes sobre Jesus. A especulação sobre a aparência provável de Jesus tem sido tema de debate por séculos. Com base no contexto histórico e geográfico de sua vida, é plausível que Jesus tivesse características físicas comuns entre os judeus da Galileia no primeiro século. Isso poderia incluir olhos castanhos e uma tez semelhante à de outros habitantes da região. No entanto, é importante lembrar que essas são conjecturas e que a verdadeira aparência de Jesus ainda é desconhecida. A relação entre os evangelhos do Novo Testamento e nossa compreensão atual da figura de Jesus é complexa. Embora esses textos sejam fundamentais para nossa compreensão de sua vida e ensinamentos, eles também devem ser examinados criticamente em seu contexto histórico e cultural. Além disso, quando Jesus foi preso no jardim, esse ato de identificação levanta questões sobre a representação física de Jesus nos relatos bíblicos. A pergunta que surge é como Judas pôde distinguir Jesus entre seus discípulos, se não havia características físicas que o destacassem dos outros. A ausência de sugestões na Bíblia sobre as razões por trás das semelhanças físicas entre Jesus e seus discípulos é notável. Os evangelhos não oferecem explicações sobre esse aspecto, o que nos leva a refletir sobre a possibilidade de que a omissão de detalhes sobre a aparência física de Jesus tenha sido deliberada. É interessante notar que todos os discípulos de Jesus pareciam similares entre si. Essa semelhança física entre Jesus e seus seguidores levanta a necessidade de que Judas o identificasse com um gesto específico, sugerindo que não havia traços distintivos que o diferenciassem dos outros. A pergunta que surge é se a omissão de detalhes sobre a aparência física de Jesus foi deliberada para ressaltar certas verdades, ou se simplesmente esses aspectos não foram discutidos nos textos evangélicos. Ver mais em jogo do que simplesmente a descrição física de Jesus. A possibilidade de que certas verdades evidentes tenham sido intencionalmente eliminadas dos textos bíblicos é um tema que gerou debate entre estudiosos e teólogos. Existem aspectos da vida de Jesus que foram deliberadamente ocultados? Detalhes físicos sobre Jesus podem ter sido omitidos para se concentrar em aspectos mais importantes de sua mensagem e missão? É importante considerar também a possibilidade de que os autores dos evangelhos não tenham abordado deliberadamente questões relacionadas à aparência física de Jesus. Talvez tenham considerado que esses detalhes não eram relevantes para a narrativa que estavam apresentando, concentrando-se, em vez disso, em seu ensinamento, seus milagres e seu sacrifício redentor. No entanto, a imagem de Jesus, retratado como um homem de raça branca e origem europeia, tem sido objeto de um novo exame durante este tempo de reflexão sobre o impacto do racismo na sociedade e a autenticidade histórica. As pinturas antigas descobertas na Rússia nos séculos XIV e XV mostram que Jesus e seu entorno não tinham pele branca, mas negra. Esse achado desafia a representação tradicional europeia de Jesus como branco. Então, o que revelam as antigas pinturas encontradas nos depósitos e porões russos com muitos anos de antiguidade? Que significado transmitem as obras encontradas nesses depósitos, que transformam completamente as interpretações religiosas? Recentemente, foi comunicado que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decretou a transferência de um dos ícones mais reverenciados do país, de um museu para uma catedral em Moscou. Durante longos períodos, essas pinturas permaneceram guardadas em depósitos, mas agora o mundo tem a oportunidade de contemplá-las. Este fato altera essencialmente nossa percepção de Jesus, sua mãe e seus seguidores. Essas obras são conhecidas como ícones russos e constituem uma compilação de numerosas pinturas que retratam a era de Jesus e sua existência.
O padre Vladimir Ivanov aprofunda o estudo da iconografia russa, fornecendo perspectivas sobre o contexto histórico, simbolismo e significado espiritual dessas obras sagradas. Apesar das diversas representações, todas compartilham uma característica comum: tratam Jesus, sua mãe, os indivíduos e até mesmo os seres celestiais com pele escura. Algumas das obras, inclusive, retratam o período anterior à chegada de Jesus. Por exemplo, a Trindade de Andrei Rublev ilustra a narrativa bíblica dos 3 anjos que visitam o patriarca Abraão no carvalho de Mamre, conforme relatado no livro do Gênesis. Dentro da fé cristã, esse evento simboliza a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revelam a Abraão como 3 visitantes. No entanto, há algo surpreendente nesta pintura. A pele de todos os presentes na obra é escura e de tonalidade negra. Uma pintura famosa que se encontra em uma grade dourada costuma apresentar um ícone que mostra Jesus Cristo adornado com essa grade dourada. Na tradição cristã ortodoxa, uma grade é um quadro metálico que embeleza um ícone, muitas vezes elaborado em ouro ou prata. O ponto central da pintura é Jesus Cristo, representado de acordo com a iconografia ortodoxa tradicional. Geralmente é mostrado com um halo ao redor de sua cabeça, simbolizando sua divindade. Sua expressão facial pode variar, transmitindo frequentemente compaixão, serenidade ou solenidade, refletindo seu papel como salvador e guia espiritual. Interessantemente, Jesus é representado com uma tez de cor marrom escura ou negra. O quadro dourado que rodeia o ícone de Jesus é elaborado de maneira intrincada, com detalhados desenhos gravados e, ocasionalmente, incrustações de pedras preciosas. Esse quadro simboliza a reverência e o valor atribuídos à imagem de Cristo dentro do culto ortodoxo. Além disso, a estrutura dourada atua como um lembrete visual da magnificência e esplendor de Deus, fortalecendo assim a crença em Jesus como o Filho Divino de Deus. Depois, temos a obra de arte conhecida como Teótoco, que mostra Maria segurando o menino Jesus em seus braços. O termo Teótoco refere-se a Maria como mãe de Jesus, que se acredita ter uma natureza tanto humana quanto divina. Interessantemente, tanto Jesus quanto sua mãe são representados com uma tez não branca, inclinando-se para tonalidades mais escuras. Na pintura, Maria tem uma expressão tranquila enquanto segura suavemente Jesus, apoiando seu corpo com uma mão e acariciando delicadamente sua bochecha com a outra. Jesus é representado como uma criança pequena, frequentemente estendendo sua mão direita em um gesto de bênção. Um dos ícones russos descobertos nas bodegas é a Anunciação de Usk, uma pintura que muda completamente a aparência dos anjos. Este ícone representa a Anunciação, um evento significativo na tradição cristã no qual o arcanjo Gabriel anuncia à Virgem Maria que ela conceberá e dará à luz Jesus, o Filho de Deus. Tanto Gabriel quanto a Virgem Maria são representados com uma tez escura, sem características de pele clara, olhos azuis ou cabelo loiro. Outra obra célebre é Eleusa, termo que em grego significa ternura ou compaixão. Na arte religiosa, esta é uma representação específica de Maria, abraçando ternamente Jesus, com suas bochechas se tocando. Este retrato destaca a conexão íntima entre mãe e filho, simbolizando o papel de Maria como intercessora compassiva e protetora da humanidade. Nesta pintura, observamos o mesmo esquema, e tanto Jesus quanto sua mãe têm uma tez mais escura. Vamos agora para outra obra da coleção, uma pintura conhecida como Nossa Senhora de São Teodoro, onde é representada Maria segurando o menino Jesus. Jesus é frequentemente representado como um infante, com sua mão direita erguida, oferecendo uma bênção. Maria está associada à proteção de Constantinopla e é honrada como guardiã e padroeira do Império Bizantino. Observamos que tanto Jesus quanto sua mãe são representados com uma tez escura, não branca. Isso poderia levar as pessoas a considerar que talvez apenas Jesus e sua mãe tivessem pele escura. No entanto, de acordo com essas pinturas, as pessoas que rodeavam Jesus e sua mãe também tinham pele escura. Uma pintura renomada, intitulada Jesus com João Batista e a Virgem,
na coleção, apresenta a mediação de João Batista e a Virgem Maria. Neste quadro, João Batista e a Virgem Maria são representados em uma posição de autoridade e julgamento ao lado de Cristo, conhecido como Cristo o Juiz ou Cristo Pantocrator. João Batista e a Virgem Maria aparecem com as mãos erguidas em oração, intercedendo diante de Cristo em nome da humanidade. Outra obra da coleção, chamada Cristo Pantocrator, mostra Jesus Cristo como o Pantocrator, que significa todo-poderoso e onipotente. A pele de Jesus tem um tom escuro e negrusco, enquanto ele é representado como o governante e juiz do universo, com sua mão direita levantada em bênção e sua mão esquerda segurando um livro do Evangelho, simbolizando sua função como a palavra de Deus. Essa representação destaca a soberania, autoridade e majestade divina de Cristo. Essa reinterpretação do aspecto físico de Jesus Cristo encontra um forte contraste com a representação predominante na arte ocidental. Durante séculos, a imagem de um Jesus de tez clara tem dominado as representações artísticas na Europa e América do Norte. No entanto, novas interpretações, respaldadas por pesquisas históricas e arqueológicas, estão desafiando essa imagem estabelecida. Ao explorar as pinturas históricas que mostram Jesus e seus seguidores com pele escura, surge uma reconsideração profunda da identidade étnica de Jesus Cristo. Essas representações, que podem ser encontradas em diversas culturas e períodos históricos, levantam questões sobre como Jesus tem sido percebido e representado ao longo do tempo e em diferentes contextos culturais. Passagens bíblicas como Isaías, capítulo 53, versículo 2, que descreve Jesus como sem beleza ou majestade para atrair o nosso olhar, nada nele para nos agradar, também podem ser interpretadas no contexto de sua origem étnica. No entanto, o texto sagrado não fornece uma descrição física detalhada de Jesus, e as pesquisas sugerem que provavelmente sua aparência diferia consideravelmente dessa representação convencional. Os relatos bíblicos indicam que Jesus era um homem de ascendência judaica, nascido em Belém e criado em Nazaré, na região da Galileia, durante o primeiro século. Embora a Bíblia indique que Jesus iniciou seu ministério por volta dos 30 anos, há poucos detalhes sobre sua aparência física, além de insinuar que ele não possuía uma aparência notável ou destacada, como sugere Isaías capítulo 53, versículo 2. Outra referência é encontrada em Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 e 15, onde João tem uma visão de Jesus, descrevendo seu cabelo branco como lã, seus olhos como chamas de fogo e seus pés como bronze reluzente. Embora não seja expresso diretamente, claramente é sugerida uma inclinação para traços e características físicas de tom escuro. No entanto, surge a pergunta: por que a Rússia destaca ao retratar Jesus e sua comunidade com pele escura na arte religiosa? A resposta está no distanciamento da Rússia da influência da Igreja Bizantina, quando começou o branqueamento das representações religiosas. Isso se originou devido à invasão e domínio mongol da Rússia, conhecida como, que teve um profundo impacto nos laços da região com o Império Bizantino e o mundo cristão em geral. A partir do século X, os mongóis empreenderam uma série de campanhas militares que culminaram na formação do Império Mongol, um dos mais extensos da história. Esse crescimento os levou a interagir com diversas civilizações, incluindo a Rússia. Até então, a Rússia tinha mantido laços com o Império Bizantino, adotando em grande medida suas crenças religiosas. No entanto, em 1237, os mongóis realizaram uma invasão devastadora nos principados russos, que estavam divididos e não puderam oferecer uma defesa unificada. A campanha terminou com a batalha no rio Sich em 1238, onde os mongóis prevaleceram. Posteriormente, tomaram o controle da região, estabelecendo a Horda de Ouro como um domínio subordinado e exigindo tributos dos governantes russos. A presença mongol transformou drasticamente as relações da Rússia com o Império Bizantino e a comunidade cristã em geral. Antes da invasão, a Rússia mantinha laços estreitos com Bizâncio, especialmente em questões religiosas, pois os eslavos orientais haviam adotado o cristianismo bizantino.
A Igreja Ortodoxa Russa considerava Constantinopla, a capital do Império Bizantino, como seu principal centro espiritual. No entanto, a invasão mongol interrompeu esses laços, pois grande parte da Rússia, sob domínio mongol, sofreu interrupções nas comunicações e rotas comerciais, resultando na ruptura do contato com Bizâncio. Além disso, a invasão afetou a relação da Igreja Ortodoxa Russa, já que os mongóis impuseram suas próprias estruturas administrativas, às vezes entrando em conflito com a autoridade eclesiástica. Afirma-se que antes da invasão, tanto a Rússia quanto o Império Bizantino exibiam obras de arte religiosa semelhantes. No entanto, após a invasão, começou um processo de branqueamento dessas obras na Europa, ao contrário da Rússia, que permaneceu sob domínio mongol por outros 250 anos. Como resultado, a Rússia se destaca por preservar obras religiosas, onde Jesus e sua comunidade são representados como pessoas de pele escura, em contraste com o branqueamento de tais representações no resto da Europa. Essas obras religiosas russas oferecem evidências substanciais de que, até agora, Jesus, sua mãe e sua comunidade foram representados de maneira incorreta, ocultando a verdadeira tonalidade de pele de Jesus. A reflexão sobre a tez de Jesus e sua origem em Israel, uma região habitada por pessoas de pele escura, levanta questões significativas sobre sua aparência étnica. Embora os relatos bíblicos não forneçam uma descrição detalhada da aparência física de Jesus, a realidade histórica de seu contexto geográfico sugere que é improvável que ele tivesse a pele clara que frequentemente é atribuída a ele na arte ocidental. Capítulo 30, versículo 30, que descreve a pele escura de Jó, também lançam luz sobre as possíveis características físicas de Jesus e sua comunidade. A pesquisa sobre as razões por trás das tentativas da Europa de representar Jesus, Maria e sua comunidade como brancos na arte religiosa revela dinâmicas históricas e culturais complexas. Durante séculos, a colonização e a supremacia branca influenciaram a percepção e a representação da figura de Jesus Cristo, perpetuando uma imagem eurocêntrica que exclui a diversidade étnica e cultural que caracterizava o mundo antigo. Ao concluir esta fascinante jornada pelo debate sobre a representação étnica de Jesus na história e na arte religiosa, convido você a refletir. O que você pensa sobre essa discussão? Você acha que a diversidade étnica de Jesus é importante para a nossa compreensão de sua mensagem? Que impacto você acha que a representação predominante de Jesus como branco tem em nossa percepção da fé cristã? Se você achou este conteúdo interessante e enriquecedor, encorajo você a dar um like e a se inscrever em nosso canal para continuar explorando juntos tópicos apaixonantes como este. Não perca nenhum vídeo e junte-se à nossa comunidade de reflexão e descoberta.